Convênios diz que se uma pessoa não aceitar a pregação do Evangelho mórbido, o órgão deve amaldiçoar essa pessoa. O que a Bíblia diz em relação a isso? Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 44, 47. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes ao publicano, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Romanos 12 diz, abençoai aos que vos perseguem, e não amaldiçoeis. Então só aí a gente já tem o quê? 2 versículos que refutam essa palavra de maldição. A gente tem canal de bênção, não de maldição. Deixa eu correr aqui. Nossa, porque são muito fortes nos Estados Unidos, né? É muito forte. Muito forte. O livro de Moisés, eu vou correr porque senão a gente não consegue chegar nem no testemunho de Jeová. Porque é muito absurdo, assim, tem uma lista imensa. O livro de Moisés diz que o nome de Adão significa muitos. Só que o nome de Adão não significa muitos. O nome de Adão significa aquele que veio da terra. Em algumas traduções até se coloca vermelho por causa do barro, por causa do barro, fazendo menção que Adão veio do barro. Mas o nome de Adão, ele nunca significou na origem da palavra muitos. Então aqui mostra o quê? Só um confundiu com Abraão. Tá aí o negócio de racismo danado. Mas tudo indica que o primeiro homem foi negro. Adão. Porque ele veio do barro. Não, porque traduções e significado dele indica isso. Aí quando a gente, é o que eu falo, a gente agora vê em partes, né? Um dia nós veremos face a face, hoje nós vemos como enigma. Então, assim, a Bíblia ela não é clara. Existem linhas sobre quem foi branco, quem foi negro, e isso dá um problema, irmão. Então é melhor a gente entrar nessa roda, entendeu? Porque eis que te digo, há um DVD. Ele deve ter sido moreno, porque aí uns escureceram. Existe um termo grego que fala esticasse, que Adão e Eva também vem de terra. Então vamos lá, o nome de Adão, que não quer dizer o que eles dizem. Vamos passar rápido algumas coisas. Aqui diz que no livro que se chama Moisés, no livro de Moisés diz Adão e seus filhos foram ensinados a ler e escrever. Como que Adão e seus filhos eram ensinados a ler e escrever se na época de Adão não existia leitura e escrita? Então, assim, um outro absurdo teológico aqui. Em doutrinas e convênios, diz que o que crer e for batizado será salvo. O que não crer e não for batizado será condenado. Ou seja, o livro de doutrinas e convênios de mormons, ele coloca o batismo como uma condição essencial para a salvação. E isso não é verdade. Se uma pessoa estiver no leito de morte e ela confessar Jesus, ainda que ela não tenha sido batizada, a salvação vem pela confissão de fé. A Bíblia diz em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A condenação ela vem pela incredulidade e não pela ausência de batismo. Muito embora o livro de Mormons diz que se não for batizado, não há salvação. Também é uma contradição bíblica. É um padrão na Bíblia. Vamos lá, vamos passar aqui só as coisas mais... O livro de doutrinas e convênios diz que o pai e o filho não habitam no coração do homem. É uma heresia. João diz, meu pai o amará, faremos mesmo morada. Se é outra promessa do Senhor, e nós temos certeza e convicção que nós somos moradas do Espírito Santo. Se assim não for, a gente precisa fazer uma pausa para a revisão de vida. Amém? Nós somos morada do Pai. Ainda que o livro de Mormons diga aqui que o Pai e o Filho não habitam no homem. Também é uma outra heresia. Eles dizem que a Trindade são 3 personagens distintos,
Seria como se eles estivessem proclamando três deuses. E nós acreditamos em um único Deus, porém trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles dizem, no livro de Mórmon, no livro de Alma, eles dizem que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Aí é uma contradição entre os próprios livros. Olha só, livro de Alma 7:10. O Espírito Santo cobrirá com sua sombra e ela conceberá pelo poder dele e gerará um filho. Isso é o que nós também acreditamos. Porém, na doutrina de salvação do Mórmon diz: Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, há no meio Mórmon duas literaturas que se contradizem. Uma diz que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e a outra não. Nem eles mesmos sabem. Nem eles mesmos se contradizem. A religião deles é... Ele disse que Jesus é o filho mais velho. É uma religião, é o que eu falo, ela é muito fácil de ser refutada por causa do grande número de heresias e do grande número de coisas improváveis historicamente. A história, a arqueologia, a Bíblia, tudo nega a doutrina mórmon. Eles são poligâmicos, né, como o irmão falou, com doutrinas e convênios dos mórmons, eles dizem que esta era a lei. Então, que eles podem praticar a poligamia. Aqui no Brasil também eles são poligâmicos? Se ele é mórmon, ele, ainda que ele não possa ser, olha só, ainda que a nossa lei, ela não é uma lei poligâmica. Tá? Então, o que acontece? No papel, ele não vai poder se casar com 4, 5 esposas. Mas se ele é mórmon, ela é mórmon e eles consentem com isso, vai morar todo mundo numa casa só e eles vão se entender nada. Entendeu? Porque é o que eles, a verdade que eles praticam Isso aí é fazer o negócio para satisfação pessoal dele. Exatamente, eu estava falando no início, não sei se o irmão já estava aqui, que tinha um seriado na Discovery que passava a vida deles. Eu não perdi, assim, eu era fã de carteira, eu dava um golpe danado, eu achava aquilo assim, e é legal, a gente não deve falar assim, eu não vou ver, a gente tem discernimento, nós somos pessoas maduras na fé, eu não vou ver aquilo ali, eu vou me contaminar, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, eu vou ver aquilo ali para o quê? Para saber com o que eu estou lidando, para informação do que você precisa saber, Tem que saber quais são as armas do inimigo. No livro de Mórmon, segundo a Nefi, ele fala: pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de Adão. Só que no mesmo livro de Mórmon, isso em segunda Nefi fala, em Alma 12:22 diz que a queda de Adão transformou toda a humanidade no povo perdido e caído. Quer dizer, testifica a queda de Adão novamente. Mas, em princípios do Evangelho, ele diz que, todavia, as escrituras dos últimos dias, que é essa, nos ajudam a entender que a queda foi uma bênção para nós. Isso é avaliado na nossa fé como uma heresia. Porque pela queda, o pecado entrou no mundo, a morte. Então, assim, a queda de Adão nunca foi uma bênção. Não era vontade de Deus que Adão caísse. Não era vontade de Deus, ainda que a onisciência dele soubesse, mas não era vontade de Deus que isso acontecesse. Tanto não era que ele preparou um plano de redenção. Se a queda fosse uma bênção, como o livro de Mórmon atesta, a gente não precisava da graça de Deus. Então, a gente estava abençoado por ter caído. Então, é uma heresia. Então você, posso fazer uma pergunta? Pode. Você acha que Deus tinha onisciência que o homem ia pecar? Olha bem, a árvore da vida eterna, tá vale? Olha bem, não há ele nada. jamais botaria um anjo com a sua espada ali. Ele colocou Ele um anjo não com a usou espada de licença. fogo para guardar o quê? Depois da saída deles. Né? O Senhor, ainda que ele chamasse Adão pelo nome, Adão, onde tu estás? Com certeza o Senhor não sabia onde Adão estava, escondido por causa de quê?
Porque a palavra do Senhor diz: aonde me esconderei de ti? Né? Aonde que eu vou me esconder dos olhos? Isso é o e-mail de vocês, é lista de É lista. Se os olhos do Senhor estão em toda parte, e a palavra do Senhor diz que eu não tenho para onde me esconder deles, como que Adão teria se escondido? Mas dessa maneira me cria um problema aí fora. Aí chega um professor, tá? De outra formação sem ser espiritual e fala bem para mim assim: mas Deus realmente já sabia que tudo isso ia acontecer, por que ele não deteve isso? Mas ele se converteu, Não, olha só, mas por quê? Não é questão disso não, é questão que volta para mim para a de gente não nós. perder a aula, volta para cá para a gente poder entrar nos testemunhos de Jeová. Mas é o que eu falei para vocês. Se nós pregarmos errado, Muitas vezes, irmãos, vocês vão deparar com pessoas, muitas vezes vocês vão deparar com pessoas que a única coisa que aquelas pessoas querem ser uma isca para vocês. Debate. Muitas vezes nós vamos deparar com pessoas que eles não querem saber a verdade, nem ter o conhecimento, nem a esperança da nossa fé. Muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que eles querem um debate, eles querem uma briga, eles querem tirar o crente da graça para dizer: olha, tá vendo? Olha ali o crente, perdeu as estribeiras. Mas tem que E perder aí. o nosso discernimento de espírito, Aqui dentro acontece isso. Você está igual preso quando Jesus foi preso. nosso discernimento de espírito, nessa hora que ele vai fazer toda a diferença. Para eu saber até onde eu entrar naquele debate vai edificar ou não. Se eu acho que aquilo ali não edifica, eu não entro. Na verdade, a minha paixão apologética é poder trazer a salvação para alguém. A minha paixão apologética é maior do que conhecer. Ainda que eu soubesse todos os livros de Mormon na ponta da língua e pudesse sentar com ele e tivesse todos os versículos para recitá-los na ponta da língua, se eu achar que aquilo ali não vai, é um momento de debate, que não vai trazer a luz para ele, aquilo não vai edificar, então não é o momento. Gastar o tempo todo. Eu vou gastar tempo com debate que não vai me levar a lugar algum. O meu foco, a minha meta, ele precisa ser o quê? A mensagem da cruz, a libertação das pessoas. O que eu acho absurdo, e eu leio, e eu penso: meu Deus, como que alguém com uma Bíblia na mão, livre para ler, pode acreditar numa heresia dessa? Mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que a palavra diz que nós mesmos um dia andamos errantes por causa da nossa ignorância. Né? Então é como eles estão agora. Jesus, ele disse que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisavam de médico. Então são essas pessoas que mais precisam. E muito embora sejam os que mais rejeitam. Esse é o desafio. Entender a essência de Deus, eu acredito que é querer conhecer, porque a essência de Deus não tem como entender. Eu tinha um primo que era agnóstico, ele questionava isso. Eu tenho ele ainda, ele não está vivo, então. Mas eu comecei a pesquisar sobre isso. Porque Deus prometeu a José que ele seria um príncipe, ele ia governar. Por que ele teve que passar aquilo tudo? Eu sabia. Isso é uma licença. Mesma coisa contra o pecado. Deus não faz nenhum fantoche. Era o livre-arbítrio. Mesma coisa o diabo. Deus sabia que o diabo ia trair ele. Mas ele foi criado por Deus. Deus procura, irmão, a pessoa verdadeira. Não tem como entender a ciência. Que adora em espírito e verdade. Ele não colocaria Isso é aqui na terra um monte de marionete e ele fala: adora, adora. A adoração que o Senhor procura é uma adoração genuína. É por isso que nós São coisas que só quem está na fé, quem está consegue na palavra. Um pastor que contou, eu estava lendo um livro, o pastor falou o seguinte: ele sentou no avião, estava viajando, sentou junto com um espírito. O cara era fera, ele era o maior. Todo argumento que ele falava, o espírito tinha um argumento sobre isso. Todo argumento que o pastor falava, pessoal, isso é interessante que eu li. Todo o argumento que o pastor falava, aquele especialista em espiritismo, ele questionava de fato. Aí o pastor falou assim: não tem mais argumento. Ele pediu uma estratégia do Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: ó, pelo que eu li, ele falou assim: ó, então tá ok. Se tudo que você está falando está certo, então eu e você estamos bem. Nós vamos para o céu. Agora, o que eu estou falando, eu estiver certo, eu vou para o céu, sabe? Aí ele quebrou o cara.
Quebrou, cara. Porque todo argumento que ele falava, o cara quer chamar desse argumento, ele quebrou o espírito. É o que eu Se eu falo tiver, pra eu tô você. bem disso que você está falando. Agora, se eu tô falando o que eu tô falando, se eu estiver certo e você estiver errado, você vai pro inferno. Pagar pra mim? E eu vou pro céu. Nós precisamos do conhecimento, mas sem o discernimento fica difícil. Não tinha argumento, mas foi a Tá? questão. Nós precisamos do conhecimento e precisamos da direção do Espírito Santo, porque nós não podemos convencer o homem da miséria. Eu falei isso com o Mateus, eu usei essa estratégia e falei com o Mateus. Eu vou falar, eu vou gravar 10 horas de palestra e eu não convenço. Se o Espírito Santo não fizer a obra, eu de mim mesmo não posso fazer. O fazer, o agir é dele. Eu posso ser um instrumento, um canal, mas eu preciso ter o discernimento dele até para entender qual é o meu momento. Como eu falei, é o meu momento de ter o quê? Uma apologética ofensiva, defensiva, é o meu momento de recuar, o meu momento de avançar, só o Espírito Santo para dar. Então vamos lá, é a ceia do Senhor deles, ainda que doutrina e convênios fale sobre uma ceia ministrada com pão e vinho. A gente tem conhecimento de que os princípios do Evangelho de Mórmon e a prática deles, em várias congregações mórmon, é de uma ceia com água e pão. É como se eles estivessem, de uma maneira desafiadora, desprezando o sangue de Cristo ao fazer uma ceia com água. E isso é uma heresia também. Enfim, com base nas coisas que a gente leu aqui, né, foi uma curiosidade que eu trouxe para vocês dessa religião. Assim, se a gente pegar o livro para estudar, tem muito mais, mas assim, não é possível que a gente traga um livro de Mórmon para dentro da sala e a gente fique aqui 1h30 ou 2 aulas, porque não daria tempo. Isso é o quê? Isso aqui é um tira-gosto para que vocês venham a buscar tanto conhecer mais sobre quanto sobre a refutação bíblica. Tá? Você só pode declarar para ele que aquela doutrina é uma heresia se você estiver firmado aqui nessa palavra de 2 Timóteo que eu coloquei para a gente refletir antes de começar. Toda a escritura, ela é o quê? Para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Se eu não tiver a base bíblica, eu não tenho êxito. Eu preciso ter a base bíblica. E a base bíblica vem através da busca pela palavra de Deus. A Helena Blavatsky está ligada ao José Schmidt? Helena Blavatsky? Ela está ligada a ele, não? Eu não conheço. É do kardecismo. Ela é do kardecismo? Então, muito provavelmente não, porque o kardecismo e os mórmons são doutrinas diferentes. Agora, os mórmons, eles têm igrejas e frequentam. Eles têm vários templos, principalmente nos A Estados liturgia Unidos. deles é bem parecida com a igreja católica evangélica. Se você assistir uma liturgia mórmon, você não tem conhecimento pela aparência de que eles são pessoas heréticas. Porque a liturgia, a oração, você fala, não, eles são cristãos. Tem coral, né? Aquela coisa Você bem acredita organizada. que quando você entrar e assistir um culto, tu levanta o teu mão, irmão. Você não vai discernir. Só que quando você... tudo é Tem uma igreja nos religião. Estados Unidos muito grande. Lá é muito São ricos. E toda religião, a maioria tem um poder aquisitivo muito bom. Toda religião que coloca o livro como prioridade acima da palavra de Deus, para mim essa religião é comprometida. Tá? Eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa assim, de muita leitura, mas a minha verdade é aquela ali. Não há nada que o homem possa passar que o Senhor não tenha prioridade. Então a gente deve buscar e procurar por leitura, mas a gente deve abrir mão de ter um tempo na nossa vida para ler as Escrituras. Tá? As Escrituras, ela é prioridade, a gente deve lê-la, inclusive, todos os dias. Nem que seja só aquele trechinho do devocional, mas a gente precisa, é a palavra de Deus, é o nosso alimento. Foi isso que ele nos deixou. Ele pode ter revelado coisas muito abençoadoras através dos homens, mas o nosso foco principal é a Bíblia. Eu vou falar rapidinho dos testemunhos de Jeová, porque o tempo já foi. Os testemunhos de Jeová é uma seita, é um grupo religioso, surgiu por volta de 1830, é uma dissidência presbiteriana. Um jovem chamado Charles. Ô, Jesus, que isso? Pelo amor de Deus. Ele
religião dos Testemunhos de Jeová, ele se juntou com outros jovens presbiterianos e eles foram dissidentes da igreja presbiteriana e eles criaram uma doutrina a partir daquelas reuniões que eles começaram a fazer e dessa doutrina eles originaram o livro Torre de Vigia, né, que é um livro que a gente já ouviu falar e que é a base dos Testemunhas de Jeová e inclusive todo adepto de Testemunha de Jeová, eles são incentivados ou constrangidos a vender todas as literaturas deles, enfim. Os Testemunhas de Jeová, eles também têm, assim como os mormons, se a gente for procurar para olhar as heresias, a gente encontra várias. Uma forte para mim, gritante, eles não aceitam, não testificam. Eles são leitores das Escrituras, estudiosos assíduos. Porém, eles não são estudiosos espirituais das Escrituras. Eles são estudiosos literais das Escrituras para usá-la em benefício daquilo que eles querem refutar. Tá? E eles, muitas vezes, eles chegam a operar assim, desrespeito com as Escrituras e com a fé que a gente professa. Uma das alegações deles é que Jesus não morreu morte de cruz. Jesus não é filho de Deus, ele não seria a promessa messiânica porque ele morreu no madeiro. Nós temos 5 versículos que falam que Cristo morreu no madeiro e eles se apegam a esses versículos. Eu vou citar um só por causa da hora. Gálatas diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Só que a Bíblia, ela fala 82 vezes que Cristo morreu morte de cruz. A cruz é isso aqui. E a profecia era que Cristo morreria em morte de cruz. Os Testemunhos de Jeová, eles dizem que Cristo foi preso, foi pendurado nisso aqui, no madeiro, que não seria uma cruz. E que Cristo, ele morreu preso no madeiro, não na cruz. E que ele não poderia ser a promessa messiânica porque ele não morreu no madeiro. Só que existem 5 versículos que falam no madeiro. Por quê? A cruz é feita de quê? De madeira. Então, quando essa palavra foi colocada na Bíblia, ela não foi colocada para negar a cruz. É um sinônimo que foi, e eles pegam justamente esses 5 versículos para negar que Jesus teria morrido no madeiro. Eu aqui coloco só um versículo para vocês, Filipenses 2,8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus morreu na cruz. Jesus não foi pendurado no T, mas eles testificam. Era normal as pessoas serem penduradas no T, assim, para poder... Na época era. Na época haviam vários tipos desse tipo de castigo. E nem sempre as madeiras eram cruzadas assim. Algumas vezes, historicamente comprovado, que podia ser a madeira pregada logo no início da outra. E a pessoa ficava com os braços abertos, mas não houve a cruzar das madeiras. E eles alegam que não houve cruzar da madeira, que Jesus teria sido colocado no madeiro nesse formato aqui, e não em forma de cruz. Mas na cruz de Jesus também foi posto lá em cima, né, o escrito, né? Eles dizem que não existe a Trindade porque na Bíblia não há esse nome. É fato que a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Mas a Trindade está na Bíblia. A Bíblia nos revela o Pai, ela nos revela o Filho e ela nos revela o Espírito Santo. O lugar mais belo onde a Trindade se revela ao mesmo tempo é no batismo de Jesus, onde a gente tem o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo na forma corpórea de pomba e o Pai falando do alto céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ali é uma passagem da Bíblia que a gente tem as 3 pessoas da Trindade juntas em um momento só. A outra passagem está lá em Gênesis: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali está no plural e o Jesus é o que? É o verbo de Deus, é o ágio de Deus,
Nós cremos que no momento da criação a Trindade estava ali perfeita e unida, criando todas as coisas, mas eles, enfim, eles negam a Trindade. Eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Só que 1 Coríntios diz que o Espírito Santo sabe. Romanos atesta que o Espírito Santo ama. Atos atesta que o Espírito Santo fala. Romanos diz que o Espírito Santo intercede. Em Atos 16, o Espírito Santo consola. João diz que o Espírito Santo consola e ensina. E essas características, elas são atribuições do quê? De uma pessoa. Então, o Espírito Santo, pela própria Bíblia, ele é uma pessoa. Eles também, eu vou entrar nisso na aula passada, porque a gente vai ter que encerrar aqui. Eu vou entrar com vocês na passagem, na aula que vem, eu já estou sobre a ressurreição, porque eles questionam a ressurreição. E essa é uma parte polêmica, então eu vou deixar isso para a aula que vem. A gente precisa correr para a gente poder na aula que vem passar rapidinho, terminar os TJs e falar do espiritismo, do catolicismo e do ateísmo. Vou ver se a gente faz isso de uma maneira bem rápida, porque a gente vai falando e... Quais são os versículos que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo ser uma pessoa? Deixa eu voltar aqui. Ó, 1 Coríntios 15, 17. 1 Coríntios 2, 11, Romanos 15, 30, Atos 13, 2, Coríntios 2, 11. Romanos 15, 30, Atos 13, 2. Isso aqui eu posso mandar para vocês. É só me dar os e-mails. Passa e-mail para mim. Passa e-mail para mim que eu mando para vocês. Eu estou de 3 com 4 e-mails. É que eu só vou fazer mais edições aqui. Porque eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. A força ativa de Deus. Só para a gente encerrar. Eles dizem que... acrescentar o João, que fala, Pai e eu, o Espírito Santo são um. Eles dizem que só os justos vão ressuscitar. Que não há ressurreição A para tese os dos inimigos. 144 mil existe, né? Oi? A tese dos 144 mil Existe, a gente vai passar por elas. Existe, a gente vai pegar aqui, que só vão que não vai reinar dar para com chegar. Cristo, né? São os que vão reinar com Só que para eles são... E uma grande multidão vai viver na terra. 144 mil são Não, eles já estão perdidos. a gente vai entrar nisso semana que vem. Eu mandei a tese da ressurreição, a tese dos 144 mil, e eu vou ver se a gente consegue semana que vem. A das profecias você deve ser. Eu tirei várias, mas a gente não vai conseguir passar por tudo. A gente tem mais uma aula só. Pode distribuir? Pode. A gente tem mais uma aula só e a gente tem que passar por todas as outras. Então, se eu resumir isso aqui, e é legal a gente entrar. É legal, mas tem muito corrido. Mas não vai dar tempo. Mas eu mando primeiro. Eu vou correr e eu vou passar a heresia e a refutação, eu vou passar por e-mail, porque é o que eu falo, assim, se a gente fosse pegar uma só para estudar, a gente estudar mais 5 aulas só vamos falar de novo, a gente vai falar e a gente ainda vai ter que falar. Olha, tem várias outras seitas. Tem, assim, o que eu Tem estudo? seitas aí que elas colocam na própria placa delas como igreja, na igreja evangélica, né? E isso aí às vezes Ou confunde as igreja pessoas. cristã, né? Não, a igreja cristã Maranata. Acho que tem a congregação. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Como que eu vou colocar isso à expressão que me ajuda? A gente tem que ter cuidado para a gente não confundir assim, uma seita herética com uma igreja que tenha um dogma que a gente não concorda. Tá? Por exemplo, tá gravando isso?